Museu Histórico de Nova Veneza reverencia o que há de mais significativo para o seu povo, a história da imigração italiana para o estado de Goiás. A história desta pequena Veneza goiana começa no ano de 1912, com a chegada dos primeiros italianos depois de passarem por São Paulo e Minas Gerais. O preço e a facilidade para a aquisição de terras na região atraiu algumas famílias que partiram do velho continente em busca de dias melhores e vieram fazer a América. O museu, ele trouxe um resgate muito grande para a nossa história, né? Para a história da cidade. Porque muitas crianças, até adultos, não conheciam realmente a verdadeira história de Nova Veneza. Quem foram os primeiros que fundaram a cidade, né, que estavam aqui, quais eram as famílias. Então, com isso, veio resgatar essa história. Quando chegaram à simpática cidade, os italianos logo perceberam que o lugar poderia se transformar num pedacinho da Itália. O clima ameno contribuiu para que os imigrantes fixassem suas raízes. 2 nomes ficaram definitivamente e participaram de toda a criação da cidade: os Estival e os Espessotos, que foram abrasileirados para Peixoto. O escrivão daqui não sabia escrever o Espessoto, né? Porque era SP, SSTT. Porque o italiano tinha esse detalhe. Por não dominar o português, e começando a falar o português, então falava muito enrolado. E isso eu vi vários testemunhos aqui, na época, pessoas dizer isso. Misturava alguma coisa. Ia falar e o escrivão acaba não entendia por conta da má pronúncia, que eles mal estavam divulgando, aprendendo o idioma, né? E muitos deles, às vezes até no último dia de vida deles aqui, falava mais, era o italiano entre os familiares, inclusive meu avô mesmo, minhas tias. Entre eles lá dentro de casa era só italiano, não falava português. Descendente direta de italianos, Dona Rosa busca no baú da memória a história da vinda de seus antepassados para o Brasil. E a minha avó era de Veneza mesmo lá. Por isso que colocou o nome de Veneza aqui. Depois da guerra, italiano era quinta coluna, considerado quinta coluna. Então, não pode ser o nome Nova Veneza. Tiraram. Depois Guaianazes. Guaianazes ficou até em 58, Guaianazes. Foi municipado e voltou Nova Veneza. O pessoal saiu dia 20/3 de 1896 da Itália. E chegou no Brasil 27 dias depois. Que foi foi dia 13/4 de 1896. Então levaram 27 dias. Esse é o trajeto deles. Da Itália para o Brasil de navio. Quando eles vieram para cá, o governo é que pagava a passagem para eles virem, né? Porque o governo lá queria que saísse um pouco de gente, né, de lá. E Goiás estava precisando de gente para trabalhar, né? Porque chegava em Porto, em Santos, só tinha lá, né, o Porto. Lá eles não deixavam ficar um irmão só no lugar só, como vim para Goiás. Mandava para outro lado, para outro estado. Nós não sabemos, nunca teve notícia mais, né? Meu avô sempre falava, meu pai, mas nunca teve notícia mais desse povo. Porque manda um para um estado, outro para outro, né? E naquele tempo não tinha comunicação, o senhor sabe como é que era naquela época, né? Eles chegaram em Santos, foram em Ribeirão Preto, quiseram ele para trabalhar. Os italianos, aquele bloco nosso, os antepassados. A história que eu vi falar. Chegaram em Ribeirão, tinha acabado de abolir a escravatura, lá fazia pouco tempo. Então levaram ele para as fazendas, para o sítio, lá assim. Depois os italianos desconfiaram na época, conforme os documentos que estavam exigindo lá, estavam querendo que substituísse os escravos. Quando eles perceberam isso,
Não vão sair. Ah, mas tem um contrato, como é que faz? Não, então tem que ter cadeia até, porque vocês não querem cumprir o contrato. É mais ou menos assim, né? Tinha uns detalhezinhos, a gente sabe. Aí eles falaram, não, abriu fora. Passou Uberaba, ficaram pensando ali, foi. Aí achou por bem estacionar ali no Sacramento e Conquista. Lá ficaram, desde essa data que chegaram, vamos fazer assim, 1997, por aí assim, chegaram em Minas, né? Ali ficaram, compraram pouca terra, família grande. Aí um padre orientou eles. Lá em Goiás tem uma terra muito boa, que é essa. Então, é melhor, sei lá, e vieram aqui ver, gostaram. Vieram 3 deles, Joaquim Estival, João Estival, meu avô, e Cesário, que é irmão dele, né? Eram os 3. Ficaram aqui, gostou demais, compraram a terra devoluta, tinha um preçozinho melhor. Compraram quase 400 alqueires, menos 300 e tanto, né? 362. 362, por aí, assim. E deixou o tio Cesário, que é irmão do João Estival, o irmão falou, você vai ficar aqui vigiando, porque senão pode entrar um outro aí, pega a nossa terra. Gostou demais da terra. Ficou aí. Falou, vamos dar 6 meses para nós chegar aqui, chegar em Minas, lá vender, colher a lavourinha que tinha lá, para nós vir para cá. Você fica vigiando. Cesário, você fica vigiando aqui. Ficou num fazendeiro ali, distante, 2 quilômetros, 3 quilômetros aqui distante, ficou lá. Você vai ficar vigiando a terra aqui, tá? Ficou. O senhor Nelly Tobias chegou ao Brasil em 1949 e logo se casou com a dona Catarina, filha de italianos. Nas mãos, o passaporte daquela época. Na memória, lembranças e saudades. Abruzzo, a região é Abruzzo. A minha cidade se chama Bomba. A província de Chieti. Ficava de Roma, para fazer mais uns 200 quilômetros de Roma, a minha cidade, mais perto, sabe? Nós na Itália não mexia também com plantação de uva, mexia uva, oliva, né? Em 1912, saiu de Minas, já tinha vendido lá as coisinhas, juntou tudo lá, essa família, primo, irmão, tia Luísa, irmão, vieram 3 irmãos, o João Estival, a Luísa, a senhora, e Cesário. Chegaram aqui, tem um casarão, um fiel muito grande. Esse casarão ali tinha 14 quartos, 7 lá e 2 a cozinha e sala, estão 16 cômodos. É distante daqui 1 quilômetro ali, tá? Um dos motivos que mais a gente ouvia os nossos patriarcas comentar com os demais familiares, isso foi passando de geração a geração, e eles vieram, um dos motivos que foi realmente forte da vinda deles para cá, foi a retirada, foi para que eles não envolvessem em conflito bélico. Eles sempre deixavam bem claro isso, a fuga deles da guerra. Eles não queriam conviver com aquele sistema que a Itália estava vivendo. Ela não era, ela estava dominada por vários países ali, e em praticamente 1870, se eu não me engano, é onde que ela veio a se tornar unificada, mas mesmo assim veio a decorrência de conflito, a instabilidade política e econômica, fez com que o pessoal tomasse a decisão de vir para o Brasil. Quem veio das minhas irmandades que veio de Conquista, Minas, só 3. Os 3 irmãos mais velhos. Nós somos 9. Eram 9, agora ficou só 3 também. Já faleceram os outros. País melhor, acolhedor, né? Que o Brasil. É um país que produz de tudo. Na verdade, Nova Veneza passou a se chamar Colônia dos Italianos, primeiramente, porque aqui se formou uma colônia, né?
em 1912. Depois, em 1924, é que o meu bisavô tomou a decisão de fazer a doação do terreno. De 8 alqueires, ele destinou para fundar a cidade, e 4 desses 8 alqueires foram destinados para pagamento do projeto urbanístico da cidade. E só depois disso daí é que realmente Nova Veneza passou a ter um nome que já estava preconcebido na mente do nosso bisavô. Exato. Que ele já era desejo do coração dele diante daquele sofrimento, aquela luta que eles tinham. Ele mesmo disse: quando a gente tiver a nossa terra, nós vamos fundar uma cidade, e essa cidade vai chamar-se Nova Veneza. Nova Veneza é a cidade mais italiana de Goiás. Nenhum outro município goiano preserva tanta a cultura de seus fundadores. Podemos perceber a influência italiana ao andarmos pelas ruas, na fachada das casas e no velho campo de bocha, jogo tipicamente italiano. Só faz amizade, jogo de bocha. Os italianos não deixaram a gente casar com um brasileiro, né? Tinha que casar com o italiano, que eu, mas o domingo somos primos primeiro. Meu pai era irmão da mãe dele. Então a maioria aqui desses mais velhos é casado com parentes, primos. A comunidade veneziana, com pouco mais de 10 mil habitantes e a 30 quilômetros da capital Goiânia, carrega com orgulho sua herança cultural, traduzida em religiosidade e festa. As famílias ainda cultuam alguns hábitos tipicamente italianos. Porque minha avó era assim muito sistemática, né? Na casa da fazenda nossa tinha um quartinho assim reservado para rezar. Tinha os santos, tudo, oratório que chamava, né? Então, os peões dia domingo tinha que rezar junto com nós. À tarde também. Ela chamava e fazia rezar junto com a gente lá. Tem famílias que conservam essa religiosidade através do terço em família, né? Que a nossa família faz isso todo mês, vai na casa de um e reza. E depois da reza, a gente faz a janta, né? E janta todo mundo junto. Então, sempre depois da oração, vem a fartura, a comida, que sempre isso é do italiano. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, continuare a morte nostri. Amém. O modo de vida dos imigrantes italianos, desde a sua chegada até os dias de hoje, é recriado através de objetos, fotografias, cartas e documentos, resgatando a memória daqueles que deram origem à cidade. O casarão foi residência de José Peixoto Neto e Paulina Peixoto. Construído por volta de 1934 em estilo Art Deco, foi reformado pelo filho do casal, Giuseppe Peixoto, que cedeu o prédio em 2006 à Prefeitura de Nova Veneza para sediar definitivamente o museu. Toda cidade que realmente começa com museu valoriza muito, o pessoal começa a sentir que a história é importante para a vida deles, né? Então é um sentido assim, dele não deixar a história para trás, porque muitas pessoas acham que a história ficou e não precisa ser resgatada. Então, é reviver essa história. Eles sentir que é importante trazer a história para eles saber o que é que está acontecendo hoje. Isso foi fruto do passado.
com o crescimento, com o desenvolvimento, com o processo global, as culturas estão perdendo essa coisa maravilhosa que é a cultura, que é a sua identidade. E o museu, ele vem resgatar isso, que estava lá no fundo do baú, talvez aquela senhora que tem toda uma história, que tem onde explorar muita coisa, está se perdendo. E com o museu, o povo se sente orgulhoso, se sente fortalecido com isso. Então, os museus realmente, é muito importante a criação, defenda essa bandeira. E aqui em Nova Veneza, nós demos um pontapé inicial com a criação do Museu do Imigrante. E se outras cidades tiverem à disposição, nós somos parceiros nessa luta, nessa determinação para a criação de mais museus que busca retratar, isso sim, a identidade de todo o seu povo. A história guardada dentro do casarão se confunde com a própria história dos moradores da cidade. A maioria do acervo do museu está em regime de comodato, uma espécie de empréstimo do acervo particular das famílias venezianas, em nome da preservação de sua memória e de sua herança cultural. Juntamos essas peças, arrumamos uma casa, estratégica perto do que ia realizar o festival e montamos o museu. Depois que terminou, nós devolvemos todas as peças. Depois o Dr. Giuseppe Peixoto, ele estava também com a ideia de fundar um museu também na casa da família dele. E nós fomos conversar com o Dr. Giuseppe e ele se propôs com muita boa vontade em restaurar a casa e doar também um pouquinho de peças. Então, a maioria dessas peças que tem no museu, a maioria são todas de regime comodato. O diretor do museu, Zorasto Chiaga, de Goiânia, nos ajudou a montar o museu. Ele ficou aqui 2 semanas, ajudando a gente, porque foi ele que colocou o que ele tinha, porque nós não temos nenhuma prática em organizar um museu. Foi ele que organizou, colocou realmente o que a gente deveria colocar no museu e organizar esse museu. Toda essa diversidade cultural ítalo-brasileira se manifesta no Festival Gastronômico, que acontece todos os anos no mês de maio, desde 2003, e recebe milhares de visitantes. As delícias da culinária italiana, aliadas à criatividade brasileira, atraem cada vez mais um número maior de pessoas. A nossa comida é uma comida italiana, mas também com um toque já dos ingredientes goianos. A gente tem que adaptar, porque não é todo mundo que é acostumado a comer as comidas italianas. No cardápio, massas e molhos, pizzas, carnes, queijos, pães e salames tipicamente italianos, acrescentados de um toque do tempero bem goiano. Ingredientes da culinária regional são agregados aos pratos tradicionais, criando novos sabores. Comida é cultura. Você, para fazer comida, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que fazer escola, você tem que fazer oficina para saber que aquele tanto de molho dá para o molho ficar consistente ou não. Não é simplesmente você chegar e pôr um extrato no coisa e está pronto o macarrão, não. Você tem que pesquisar.
Durante os 3 dias do festival, a cidade é tomada pelo espírito italiano. O verde, o vermelho e o branco invadem todos os espaços, numa programação recheada de cores, danças, músicas e muita comida. Dobrou a quantidade de pessoas que nos visitam esse ano. O que não sabia, aprendeu, o que a gente busca aprender fora. Vem pessoas ensinar pra gente, a gente ensina o que a gente sabe também. Espero que o ano que vem dobre outra vez. A Cantina da Nona, com mais de 3.000 metros quadrados e decorada em estilo italiano, é o espaço montado para receber os visitantes. No palco montado ao centro da cantina, artistas de todas as idades se revezam em apresentações de música e dança. A cultura, ela é uma arma imprescindível em toda e qualquer sociedade. Um povo sem cultura, ele não tem objetivo, ele não sabe onde ele quer chegar. A presença italiana no Goiás é uma presença muito importante. Talvez na Itália não é muito conhecida. Ao contrário, temos que trabalhar porque na Itália temos que conhecer a presença italiana e, sobretudo, como todas as tradições italianas foram reservadas no país. E agora temos que continuar com a tradição da cooperação entre Itália e Brasil, basada sobre a paixão dos italianos que moram aqui, dos oriundos que estão no Goiás e que com uma grande honra trabalham agora para fortalecer o contato, a cooperação com a Itália. É uma mistura muito boa, é uma mistura de muitas partes da Itália, porque Nova Venezia é ligada ao Veneto, não nós, mas no Goiás temos uma presença de outra parte da Itália, do sul da Itália, do centro da Itália, o governador da Calábria, aqui eles estão falando do Veneto, é uma presença de regiões da Itália com tradições culturais muito diferentes, que cria uma riqueza da cultura, uma mistura com a cultura brasileira, é uma coisa única que porta uma enorme possibilidade de trabalhar juntos sobre a cultura, a economia, todas as coisas que podemos imaginar. Então nós temos uma história, a nossa tradição, nós temos uma história. E essa história ela não pode ser apagada. Eu, como descendente italiano, vou lutar de todas as maneiras para preservar e buscar sempre a identidade e o fortalecimento da nossa cultura, que é uma cultura que faz parte de gerações e gerações. Eu, na minha geração, eu tenho essa oportunidade de estar aí intensificando as ações para buscar a identidade do município. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come state? Bene. 1, 2, 3. Então meu avô falava italiano, conversava italiano. Quer dizer, eu da minha geração, eu já estava perdendo essa identidade. Então uma das preocupações, principalmente que nós tivemos, tanto eu quanto o seu Oswaldo, que quero aqui fazer uma referência, o seu Oswaldo Chival, ex-prefeito de 90, também descendente italiano, que é um símbolo também nosso da cultura italiana. Ele tem título, tem cidadania italiana, são pessoas que já receberam várias comendas italianas, o reconhecimento da Embaixada Italiana, a história do seu Oswaldo e o amor que ele tem por Nova Veneza. Então, uma das preocupações nossas foi implementar o idioma italiano nas escolas municipais. Foi uma determinação que eu tive na época. Levamos um centro de idiomas italiano, demos incentivo aos professores da rede municipal, incluir o ensino italiano como obrigatório na rede municipal de ensino, e aí começamos a trabalhar a língua italiana nas escolas. Então as crianças de 5, 6 anos já vêm aprendendo a língua italiana, que é importante não só para a cultura, mas também você pega uma criança carente, uma criança
que talvez não tenha oportunidade em meios normais, com o ensino italiano ela está aprendendo, tendo a oportunidade de aprender uma língua a mais, que é a língua italiana. Futuramente, qual que é o objetivo disso? Estender as parcerias, os intercâmbios culturais. Já pensou com o governo italiano, via embaixada italiana? Quem sabe no dia de amanhã, e nós estamos trabalhando fortemente para isso, a prefeita, a presidente da associação, a doutora Hermione, a prefeita Patrícia, que é minha esposa, para intensificar o intercâmbio cultural com Nova Veneza, lá, com a Veneza da Itália, com o governo italiano. Quem sabe levar os estudantes nossos aqui para estudar nas universidades italianas. Então, um dos objetivos também é esse, o intercâmbio cultural também, e além de preservar os valores da nossa cultura. A tradição preservada na memória desse povo se transfere materialmente ao Museu de Nova Veneza, que revela em cada objeto um pouco da alma italiana de seus pioneiros. Nova Veneza, maravilhosa.